Pessoal, meus cumprimentos a todos. 0-0, pontinho importante. O Remo precisa só de mais um. Mas é impressionante como o Clube do Remo está embolado com Vila Nova, né? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e porque a gente não pode abrir mão de dizer muito obrigado por você estar com a gente aqui no Edson Matoso TV, o canal do YouTube. Daqui a pouquinho a gente chega aos 11 mil inscritos, né? Aos poucos. Dizia um velho ditado, apressado come cru. Ou diz um outro ditado assim, quem quer muito traz de casa. E além do mais, quando a gente vai caminhando passo a passo, é possível chegar com mais consistência, com mais firmeza. E é isso que a gente busca e é isso que a gente acredita, que recebe de ensinamentos e tenta compartilhar com as pessoas. Então, meus amigos, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí, tá certo? Dê aquele apoio, é muito importante isso para a gente, para se desenvolver esse trabalho, até porque a gente sabe que muitos até que nos estimularam e ainda estimulam esse canal, ainda não se inscreveram. Então se inscreva aí, Edson Matoso TV, o sininho para você receber as notificações e também o like, que é sempre muito importante para a gente saber como é que a gente anda nessa história do Brasil. Então, bom, vamos tocar a vida aqui. Além do Instagram, Facebook, Twitter e na TV Grão Pará, canal 14.1, que a gente tem lá o programa Agora com Matoso, tratando de assuntos gerais. Bem, vamos começar primeiro com a goleada que o time do Bragantino deu no Atlético Acreano por 4-0. E aí o que é que acontece? O Fast continua na liderança, está da Série D. Série D. O Bragantino com 24, Galvez 23, o Rio Branco também com 23. O detalhe, esses times já estão classificados. O nosso Independente de Tucuri, depois daquela goleada que tomou, está fora, está desqualificado. Esses 4 vão para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Na Série C, só um jogo ontem, portanto, o complemento da 17ª rodada, não é isso? Aliás, 17ª? 16ª rodada, o Remo empatou com o Botafogo, um pontinho importante, muito importante. Claro que o Remo não se ouve bem, aliás, é o que todo mundo está comentando, né? Internautas, torcedores do Remo, comentando aquele monte de jogador ali, o G2, o Eduardo, o Carlos Alberto, sei lá, né? O técnico tinha a função lá, enfim, todo mundo comentando isso. Mas o Remo conseguiu o empate, 0-0, 1 ponto. E aí, gente, vamos lá relembrar? O Marcelo, coloca a tabela aí de classificação do lado. É bom só para o pessoal acompanhar, quem ainda não viu, acompanhar com a gente alguns raciocínios. Santa Cruz está lá dentro, 36. Remo é o segundo com 27, Vila Nova o terceiro com 27, Paysandu com 25 e o Manaus com 23 ainda tem chance. E o próprio Jacuipense, já matematicamente com 21 pontos, tem chance. Mas você vai dizer assim, mas ele vai pegar o Santa Cruz e o Vila Nova, um fora e outro dentro, a parada pesada, é verdade. Mas independente disso, eu vou falar uma coisa para você. Remo e Paysandu não precisa de nenhuma composição. Só depende deles, mais de ninguém. E os dois podem perfeitamente chegar classificados no repar. No repar. Eu não vou usar o termo que alguns estão usando de que podem fazer um jogo de compadre, é uma ova. Pelo contrário, uma hora dessa os dois estão classificados, vamos pro pau. Podem perfeitamente, se um ficar em segundo e o outro em quarto, jogarem no próximo grupo. No próximo grupo, na próxima fase. E quem sabe, já imaginou se os dois passam para a Série B? Por que não? É possível. Agora, o grande detalhe, né, gente, que também está todo mundo falando, a gente não pode deixar de falar, o rigoroso empate entre Vila Nova e Remo. Empate número de pontos, empate, eu vou repetir, eu já ouvi isso, pois é, empate de gols marcados, empate de gols sofridos, deixa eu só, é só ver aí. Empate no saldo de gols, empate no número de cartões vermelhos. Que é isso, minha gente? Só que o Remo ganha nos cartões amarelos. O Remo tem 2 cartões amarelos a menos que a equipe do Vila Nova. Por isso que o Remo é o segundo colocado. Sabe o que lembra isso, gente? Eu não sei se vocês lembram que existia um tipo de competição que abria o Campeonato Paraense e outros campeonatos aí, que era o torneio início. Eu mesmo, quando fui interventor na ACLEP, depois presidente, cheguei a promover um dos últimos, em parceria com a Federação Paraense de Futebol, um dos últimos torneios
de início do Campeonato Paraense. Então era assim, você tinha 10 equipes, um contra a outro, era no gol, critério de escanteio, de cartões, até o sorteio. Era assim o torneio início. Então essa disputa entre Clube do Remo e Vila Nova poderia chegar em sorteio se o empate também tivesse entre cartões amarelos. Mas olha, é um resultado muito interessante. O Paysandu pega aqui na sexta-feira à noite o Botafogo da Paraíba, que está fora já. Mas o Botafogo da Paraíba não quer ser rebaixado. Então o Paysandu tem todas as vantagens do mundo, o time que vem crescendo cada vez mais, de conseguir um grande resultado, e o Paysandu se classificaria com 28 pontos. E aí o Manaus, que tem 23 pontos, vai pegar o Clube do Remo. O Remo precisa de um empate e pronto contra o Manaus. Vai ser lá. Vai ser lá. É assim. É simples assim. Eu não vou querer dizer, mas se o Remo perder, eu não vou falar em derrota aqui. Eu não vou falar em derrota. Mas a gente sabe que isso faz parte do futebol. Basta o Remo. O Remo empatando com o Manaus, Zé Fini. O Remo está dentro. O Paysandu ganhando o Botafogo, o Remo está dentro. Fora isso, se tiver alguma coisa normal, a gente comenta depois. Por enquanto, o fato é que Leão e Papão têm obrigação. Porque eu fico ouvindo aí um noticiário de rádio dizer, não tem jogo, não tem renda, os times estão com o pires na mão. Pelo amor de Deus, Remo e Paysandu pegaram 1,5 milhão cada um do governo do estado, isso é dinheiro do povo. Isso é dinheiro público. Eu queria saber em que jogo eles faturam 1,5 milhão assim. Mas foram vários jogos, Matoso. Sim, mas isso é dinheiro público. Então o Remo e Paysandu não tem que reclamar de nada. Eles estão flanando com dinheiro público, recebendo dinheiro do Banpará, recebendo dinheiro dos impostos do cidadão para pagar suas contas altíssimas numa política de importação. Remo e Paysandu pouco investem na matéria-prima. E esse dinheiro todo do contribuinte do Pará, que Remo e Paysandu estão recebendo, é para pagar os altíssimos contratos que vêm dos jogadores que vêm de fora. Tá certo? E a gente está nessa luta danada aí para chegar lá. Ok, o torcedor está fazendo o seu papel. Um grande abraço, Leão e Papão só precisam deles. Continue aqui com a gente no Edson Matoso TV, o seu canal no YouTube.